Quando a gente está transmitindo um pacote em redes, é bom que esse pacote seja grande ou pequeno. Por que médio? Então vamos pensar. Se eu transmito um pacote pequeno, a minha vazão vai ser pequena, não é isso? Se eu transmito um pacote, uma cartinha, aí demorou um tempo, ela chegou. Mas eu queria mandar um documento maior. Eu vou ter que mandar 2 cartas. Vou ter que esperar a primeira chegar, depois a segunda. Então o que eu posso fazer? Eu posso mandar num envelope maior, que cabe os 2 documentos num envelope maior. Então eu aumento o meu pacote. Tá? Então se eu aumentar o meu pacote, eu transmito mais dados. Tá? Até eu chegar num ponto que eu vou saturar a minha rede. Tá? Ou seja, que eu não consigo mandar pacotes maiores. Tá? O correio limitou lá para mim o tamanho da minha caixa maior. Por que isso? Se eu deixar um tamanho infinito, tá? A pessoa vai querer mandar a casa toda pelo correio, né? Eu vou querer pegar um envelope grande para transmitir os dados. Só que o meu meio de comunicação aqui, ele não é robusto, não é seguro. Quando eu estou falando, estou comunicando, tá? Eu posso estar perdendo bits. Não tem nada para mim na natureza que garante. Eu falei, eu vou ser escutado. Eu transmiti 10 bits, os 10 vão chegar. Eu posso chegar a 8, pode chegar a 9. Então, à medida que eu vou aumentando, tá, o meu pacote de comunicação, essa minha caixa do correio, aumenta a probabilidade, tá, de eu ter um bit perdido. E se eu perder um bit, pode ser que eu perca toda a minha informação. Tá? Você está lá na internet baixando um arquivo, um ISO de um DVD de 4 GB. Tá? Aí você vai e perde um bit. Já pensou você ter que baixar de novo os 4 GB de novo? Tá? Aí tem a questão que vai ser o compromisso. Se eu devo baixar usando pacotinhos de 1 bit, né? Então eu vou ter que baixar 4 GB de pacotes, ou se eu vou baixar um pacote de 4 GB. Então vai ter um compromisso. Tá? Então a gente consegue modelar isso matematicamente e a gente sabe que o melhor caso é um meio termo. Vai ser o maior pacote que a gente consegue transmitir, mas que garanta que mesmo se tiver erro, a gente ainda consegue utilizar esses dados. Tá? Que é o que acontece na internet quando você está baixando o arquivo, o ISO lá de 4 GB. Tá? Você vai estar baixando pacotes por volta aí de 64K. Tá? Que se você perder um ou dois, você pede outro pacote de 64K. Você vai pedir um pacote de 4 GB. Nem tem que pedir 4 bilhões de pacotes em 1 bit. Né? A água, como você falou, de 4 a 0. Positivo. 4 a 0, é? Tá, obrigado. Então, se eu for determinar o tamanho do pacote ótimo, para eu estar utilizando o meu canal, tá? Eu posso traçar um gráfico que no eixo X vai ser o tamanho do pacote. E no eixo Y vai ser a utilização do pacote. Tá? É o quanto do pacote que eu estou usando efetivamente para transmitir dados. Então o que acontece em geral vou pegar aqui a curva maior, a vermelha. Tá? A vermelha está mostrando para uma distância de 100 metros. Tá? Para uma distância de 100 metros, tá? Eu consigo ir aumentando o meu pacote. Tá? Quando eu chego por volta de 1 kilobyte, eu chego no meu máximo. Consigo utilizar meu canal por volta de 27%. Tá? Se eu aumentar mais o meu pacote, o que acontece? Começa a ter erro no canal. Tá? Eu começo a ter que ter mais retransmissões. Acaba que a minha utilização, que é a quantidade de dados efetivos que eu transmiti, vai ser menor. Porque eu tive que transmitir várias vezes. Então a curva cai. Então todas as curvas aqui, ela tem a mesma forma. Tá? Você começa a aumentar o pacote, sobe. Você chega no ponto ótimo, que você começa a ter que retransmitir, porque teve perda no meio, começa a cair. Então a gente consegue determinar o tamanho ótimo do pacote para o nosso canal, dependendo da distância. Tá? Quando eu vou aumentando a distância, o que acontece? Fica mais difícil eu comunicar. Tá? Começa a ter mais erro no meio. O sinal do meu pacote, tá,
fica mais difícil ele chegar certo. Então eu começo a ter que diminuir o tamanho do meu pacote para evitar que tenha erros. Então eu começo a diminuir a utilização do canal. Então a utilização máxima do meu canal cai com a distância. Próxima camada é a camada de enlace, que serve para tratar a questão do acesso ao meio. Se eu tiver dois nós transmitindo, tá? O que pode acontecer? O sinal de um pode interferir com o de outro. A gente quer evitar isso. Para a gente evitar isso, a gente precisa de controlar o acesso ao meio. Tá? Então esse acesso ao meio em geral a gente chama de MAC, que é o Medium Access Control. Tá? E a gente consegue então maximizar a eficiência do canal, tá? Fazendo protocolos para isso. E outra questão que surge também é a questão do fairness ou justiça. A gente não quer que a gente maximize a utilização do canal, mas só alguns poucos nós que têm direito de comunicar. Tá? É fácil eu conseguir otimizar o canal. É só eu falar, só o nó número 1 vai transmitir o tempo todo. Só que não é isso que eu quero, por quê? Porque não é justo. Eu quero que todos os nós tenham a chance de transmitir os dados. Então, se eu quiser, por exemplo, detectar um evento ou coletar a temperatura de todos os nós, eu vou querer que todos eles transmitam os dados para chegar no sorvedor. Então, eu tenho que conseguir melhorar a utilização do canal e ser justo. Tá? Então, existem vários protocolos na literatura que permitem eu fazer isso. Eles basicamente utilizam 3 técnicas. A primeira é partição. Eu vou particionar minha rede em grupos e aí eu vou tratar do problema dentro de cada grupo. Tá? Aí eu posso colocar uma política ótima, né, dependendo da métrica que eu estiver utilizando, para permitir que dentro desse grupo alguns nós transmitam. Por exemplo, eu posso formar um cluster e falar que o líder do cluster vai transmitir num dado instância de tempo. Depois vai ser outro. Então eu utilizo algoritmos de clusterização. Tá? Junto com técnicas de TDMA. Ou eu posso falar, não, quando o nó tiver um dado para transmitir, ele vai transmitir. Se por acaso 2 transmitirem ao mesmo tempo, tá? Eu retransmito. Que é o caso, por exemplo, do Wi-Fi no computador. Então, esse tipo de acesso a gente chama de acesso aleatório. Eu não vou pré-determinar quando o nó vai transmitir. Quando ele quiser transmitir, ele transmite. Se tiver sucesso, bom. Se não tiver, a gente trata desse problema. Como? Tentando transmitir de novo e evitando, tá, que quem transmitiu junto comigo transmita ao mesmo tempo. Então, no Wi-Fi, né, no 802.11, a gente tem um mecanismo do back-off, que é, se eu detectar que teve uma colisão, eu aumento o tempo de espera para dar oportunidade para o outro nó transmitir, para evitar a colisão, para eu transmitir de novo. E a outra forma que a gente tem é a gente calcular, tá, a priori quem vai transmitir e reservar o meio. Então eu posso falar, no slot de tempo 1, o nó 1 transmite. No slot de tempo 2, o nó 2 transmite. E assim por diante. Eu posso mudar essa ordem, posso mudar o algoritmo, posso mudar a prioridade, posso colocar uma métrica que vai variar de acordo com a distância, com o consumo de energia, com a largura de banda, mas a ideia em geral é a mesma. Então, se eu conseguir fazer a minha comunicação de um nó para o meu vizinho, o que vem depois? Vem eu fazer a comunicação até eu chegar no meu destino final, que é o sorvedor. Tá? Então eu vou ter que trabalhar a questão do roteamento. Então, eu vou ter que construir um protocolo de roteamento. Hoje em dia na internet a gente usa o IP. Tá? Em redes de sensores aquáticas, tá, a gente vai ter que fazer o nosso IP. Tá? Então um exemplo de roteamento, tá, protocolo de roteamento, é um protocolo que é baseado na pressão. Então, como é que ele funciona? A gente tem os nossos sensores, tá, que estão a várias profundidades. A gente pode colocar na superfície algumas boias, tá, que vão ter Wi-Fi e GPS. Então, a gente sabe aonde que a boia está e ela consegue se comunicar fora da água.
dentro da água, tá? A gente vai fazer a comunicação acústica. E aí vai ter a comunicação dos nós que estão no fundo do mar, tá? Para outros nós que estão no fundo do mar. Usando, né, camada física e camada de enlace. Só que a gente vai querer que esses dados cheguem no nosso barco, nosso centro de monitoração. Tá? Então eu posso criar um protocolo que é baseado na pressão. A informação da pressão ela é fácil de ser obtida. Eu instalo um sensor de pressão em cada nó sensor. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte algoritmo. Eu vou transmitir. Tá? E quem tiver com a pressão menor vai receber e retransmitir. Então se eu fizer isso, o que acontece? Quem está embaixo, no fundo, transmite. Quem está em cima, escuta, recebe, guarda, retransmite. E repete o processo até que alguém que esteja na superfície vai receber. Depois, quem estiver na superfície, tá, pode transmitir até chegar no centro de monitoração. Então, isso é uma forma de fazer roteamento em redes de sensores aquáticos. Tá? Então, ela é útil para a gente coletar dados relevantes. E aí a gente pode aplicar, tá, técnicas de roteamento de redes terrestres também na comunicação dessas boias que estão na superfície. Tá? Por exemplo, em redes ad hoc existem vários tipos de protocolos de comunicação. A gente tem os protocolos que montam a topologia da rede antes de você transmitir os dados. A gente tem os protocolos que vão montar essa rota quando você quer transmitir os dados. Então, no primeiro caso, tá, são protocolos que a gente chama de proativo. No segundo caso, são protocolos que são reativos. Que são os protocolos AODV, DSR. Tá? E tem um terceiro caso, que você não monta a rota, que você vai montar essas rotas baseadas na posição geográfica. Tá? Esse tipo de protocolo a gente chama de roteamento geográfico. A gente pode estar usando um roteamento geográfico em rede de sensores terrestres e em rede de sensores aquáticos. Tá? No caso das boias, é mais fácil a gente usar o roteamento geográfico porque a gente tem a posição delas usando o GPS. Tá? E aí, então, a gente utiliza a medida da pressão local para saber a profundidade. E aí a gente vai estar transmitindo os dados dos nós que estão no fundo para os nós que estão na boia e roteando para o barco. Tá? O desafio que a gente tem é que o canal de comunicação sem fio ele é não confiável. Tá? E se a gente usar um algoritmo de roteamento geográfico, a gente ainda tem que tratar ainda com o problema do máximo local. Porque quando a gente está transmitindo, a gente transmite para o nó que está mais próximo do destino. Mas pode ser que esse nó que está mais próximo do destino não tenha mais nenhum caminho para chegar no destino. Então a gente pode criar uma métrica que é chamada de zona de avanço. Tá? Então a gente tenta mandar para o nó, tá, que vai estar o mais longe no nosso raio de comunicação, o mais perto, tá, da boia, mas como o nosso erro aumenta com a distância, pode ser que essa transmissão não seja com sucesso. Tá? Então o que eu posso fazer é, eu transmito tentando alcançar aquele nó. Se der erro, tá? No roteamento tradicional, esse pacote ia ser descartado e eu ia ter que transmitir de novo. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso transmitir para o nó mais distante. Se o nó mais distante não receber, ele não vai retransmitir. Se eu tiver um nó no meio do caminho, ele pode receber e perceber que o nó que está mais longe não retransmitiu. E aí ele vai retransmitir, tá? Permitindo assim, um avanço do pacote no roteamento. E para evitar a questão do máximo local, por exemplo, eu transmito um pacote até chegar num nó que não consegue comunicar com a boia diretamente. Localmente, ele era para mim o mais perto da boia, mas ele não consegue chegar na boia. O que eu tenho que fazer então? Tá? Eu tenho que recuperar, sair desse local máximo, ou seja, dar a volta. Tá? Então eu retransmito para os meus nós vizinhos e aviso, ó, eu não consegui chegar na boia. Aí o meu nó vizinho, em vez de reenviar para mim de novo, porque eu sou mais perto, ele vai enviar para o outro lado,
para tentar descobrir uma rota pelo outro lado. Por exemplo, aqui na figura, o nó que está no local máximo, ele poderia transmitir, não vai chegar na superfície. Quem está do lado dele ia receber aqui na esquerda, e esse que está na esquerda depois ia retransmitir para o outro na esquerda dele, até chegar na superfície. Então a gente pode estar utilizando roteamentos proativos, roteamentos que a gente monta a rota quando a gente quer transmitir os dados, ou o geográfico. A vantagem do geográfico é que você não tem que manter a rota o tempo todo. Então, eles em geral, eles consomem menos energia. Só que para você utilizar o roteamento geográfico, você tem que saber a posição dos nossos sensores. Então, a gente tem que resolver o problema de localização. Tá? Então, existem várias técnicas que a gente pode estar usando para estar fazendo a localização em redes de sensores aquáticos. Tá? É um tema de pesquisa que é muito ativo. Tá? Então, a gente pode estar utilizando veículos aquáticos para estar auxiliando nesse processo. Pode ser um robô que é autônomo, tá? Que percorre, tá? Caminhos na água, e ele sabe a localização dele, ele pode auxiliar os nossos sensores a se localizarem. Eu posso estar utilizando sensores que têm GPS na superfície para notificar qual que é a posição que ele está, para tentar localizar os sensores que estão em volta dele. E eu posso estar utilizando técnicas como, por exemplo, estar usando um laser para estar melhorando a precisão de localização dos meus sensores. Então, a localização ela é importante, por quê? Porque todo dado que a gente coleta, que é o objetivo da nossa rede de sensores, tá? A gente tem que saber de onde que ele veio. Não adianta nada eu saber que teve um vazamento de petróleo se não souber aonde que foi. Tá? Ou que tem um mergulhador que colocou uma bomba e eu não sei onde que é. Tá? Então, a localização ela é essencial para marcar o dado sensorial. Nosso dado coletado ele vai ter pouca importância sem a informação de onde ele foi obtido. Tá? E, como eu falei para vocês, o receptor de GPS não pode ser colocado para funcionar debaixo d'água. Então, a gente vai estar criando técnicas de localização usando a nossa rede, só que a gente quer diminuir o consumo de energia, tá? Diminuir o número de mensagens trocadas. Então, vou mostrar para vocês aqui um método em energia que é eficiente. Tá? Então, o primeiro método que a gente pode estar utilizando é utilizar um robô aquático, tá? Que ele sabe a posição dele usando um GPS, aí ele desce a uma certa profundidade, que ele sabe através de um sensor de pressão, e aí, à medida que ele vai andando, ele vai computando quanto que ele andou. Tá? Então, ele tem uma noção da posição dele. Quando ele chega próximo de um sensor, ele faz uma transmissão de dados da onde que ele está para o sensor vai receber essa mensagem, vai responder para o nosso veículo, que vai enviar uma terceira mensagem. Tá? Então, se eu tiver esse protocolo que tem 3 mensagens, eu consigo medir, tá, o tempo de ida e volta da mensagem. Com isso, eu consigo medir, tá, o tempo de propagação da mensagem. Então, dá para eu ter uma ideia da distância que o meu sensor está do meu veículo. O meu veículo pode informar aonde que ele está. Então, dessa maneira, eu vou aprendendo a minha localização. Tá? Então, essa técnica vai usar veículos que vão fazer trocas de mensagem. A gente mede o tempo de propagação do sinal, que é o Round Trip Propagation Delay. Tá? E, baseado na velocidade do som, a gente consegue estimar a distância. Se eu conseguir fazer, se eu descobrir 3 pontos, eu consigo fazer a minha localização. Tá? Um sistema que é parecido com esse, mas que não requer um veículo, é utilizar a própria boia que está na superfície para comunicar a localização. Então, na superfície, eu vou colocar sensores que têm GPS. O sensor vai receber o sinal do satélite, vai saber aonde que ele está. E o que ele vai fazer? Ele vai aprender a posição dele na superfície e enquanto ele está afundando, ele vai transmitindo a posição dele. Quem estiver em volta vai escutar a posição do sensor que afundou. Tá? Esse sensor que afundou,
ele vai acabar se deslocando com as correntes marítimas. Então vai ter um erro aí. Para diminuir esse erro, o sensor pode subir para a superfície e repetir esse processo. Os sensores que estiverem debaixo d'água, então, eles vão ter que receber 3 mensagens para conseguir se localizar. Tá? Se eu receber só uma mensagem, eu ainda não tenho informação suficiente para determinar a posição. Eu consigo determinar que eu estou a uma distância daquele ponto. Tá? A distância que eu estou daquele ponto vai ser uma esfera, no 3D. Se eu receber uma segunda mensagem, tá? Eu vou ter a informação que eu vou estar a uma outra distância de um outro ponto. Se eu tentar visualizar isso, é como se eu tivesse 2 esferas e eu vou estar na interseção dessas 2 esferas. Então, eu vou precisar de um terceiro ponto para determinar a localização. Se eu receber mais de 3, eu posso ir melhorando, tá, a minha localização. Então, isso foi publicado na conferência, o VUVNet, em 2007. Tá? Então, essa técnica é chamada de DNR, que vem do inglês Dive and Rise, porque a boia que localiza, ela desce e sobe, emitindo o sinal igual o GPS.